Nossa paraxá de hoje, a nossa porção de hoje, chamada Paraxá Beshalach, que quer dizer quando ele enviou, quando o Senhor enviou. Está no livro de Êxodo, no endereço que está aparecendo aí na tela. A porção dos profetas, a Haftará, está no livro de Juízes, e a porção do Novo Testamento, Brit Hadashah, em Mateus. Eu sempre gosto de estudar a Paraxá e trazer um tema que não só serve para mostrar o que Deus fez no passado, mas também o que Deus pode fazer no presente, né? E trazer uma palavra para os dias de hoje também que estamos vivendo. Para quem, né, nós temos seguido o livro de Êxodo a cada semana, e agora, finalmente, depois do Eterno ter atingido o Egito com as 10 pragas, Faraó libera os filhos de Israel para poderem sair do Egito, que era isso que eles estavam querendo, e era aquilo que Deus queria. Sair com as suas famílias, com seu gado, com a riqueza que o Egito acabou entregando a eles. Mas Faraó não ficou muito feliz com essa decisão, porque ele perdeu aquela força de trabalho gratuita, 0800, que ele tinha no Egito, e no qual o povo serviu como escravo por mais de 200 anos. E depois que Moisés e os filhos de Israel deixaram o Egito, Faraó mudou de ideia e quis recapturá-los, trazer eles de volta para continuarem sendo escravos no Egito. Então ele reúne o seu exército, os seus carros, e começa a perseguir Israel até o deserto. Faraó provavelmente deve ter dito para ele mesmo: nossa, como esses israelitas são estúpidos. Eles estão caminhando direto para uma grande armadilha. O exército egípcio estava atrás deles. E o Mar Vermelho, o nome original é Mar de Juncos, está na frente deles. E acho que Faraó poderia ter dito: esses israelitas merecem ser escravos, porque eles não sabem absolutamente nada. Eles estão caindo direto na minha armadilha. Claro que se você não leva em conta a existência do Eterno, o Deus criador dos céus e da terra, talvez você pensaria como Faraó. Mas se você conhece Deus e leva em conta o que você é para Ele, leve em conta quem é Deus em sua vida, a fórmula muda drasticamente. E isso aconteceu com Israel ao longo de 4.000 anos. E na leitura dessa paraxá, dessa porção dessa semana, há 3 eventos que o povo experimentou do Eterno como um Deus planejador e um Deus mestre de guerra.
na travessia do Mar Vermelho, né, eles atravessaram em terra firme. Não há como isso acontecer sem a intervenção do Senhor. Também na provisão do maná. Eles tinham comida todas as manhãs, vinda do céu. E na sexta-feira, eles tinham que pegar uma porção dobrada. Por causa do Shabat, no sábado, eles não poderiam trabalhar colhendo. Então, recebiam a porção dobrada. Se algum dia alguém mais fominha pegasse uma porção a mais, essa porção apodrecia. Ela só não apodrecia na sexta. E também na batalha entre os amalequitas e Israel, lá no Sinai. A primeira é a batalha de Faraó contra Moisés e contra todos os filhos de Israel, quando eles ficam encurralados entre o exército egípcio e o Mar Vermelho, ou Mar de Juncos. Realmente, os filhos de Israel e Moisés também não tinham como escapar aquele ataque do exército sem a intervenção de Hashem, do Deus poderoso, do Deus criador dos céus e da terra e tudo que nela há, do Deus que se preocupa conosco, aquele cisquinho no meio dessa multidão de pessoas que há no mundo. Ele se preocupa com os detalhes da nossa vida. Por um lado, nós temos escravos que não foram instruídos na guerra, não tiveram nenhum treino militar, e eles acabaram de fugir do Egito, libertos da escravatura. E, por outro lado, nós temos o exército egípcio, com seus carros, e, na época, o exército mais bem treinado do mundo. O Egito, naquela época, era um império muito vasto. Durante esse tempo, os exércitos egípcios governavam até na África, até a Somália. Governavam o norte e o leste. O Egito era o dono de todas as terras de Canaã. O que Faraó e seu exército, e carros, e tecnologia da época, eles não levaram em conta que o eterno Deus de Israel é tanto o Deus da paz, quanto o Deus da guerra. Quando Deus entra em guerra, os fracos podem ser os vitoriosos sobre os fortes. Os pequenos podem vencer os grandes, como aconteceu com Davi e Golias. Por isso, não tenha medo na sua vida. Se Deus é com você, e você tem intimidade com Deus, é obediente aos mandamentos de Deus, se Deus está em primeiro lugar na sua vida, o impossível torna-se possível. O impensável torna-se realidade. O Mar Vermelho se abriu quando Moisés o tocou com o seu cajado.
e eles passaram em terra seca. Israel teve vitória na batalha contra Amaleque, quando Ur e Arão levantaram as mãos de Moisés. E Amaleque foi derrotado pelo povo hebreu, sem nenhum treinamento de guerra. O único treinamento que eles tinham era para serem escravos. Eu penso que, se algum general militar hoje sugerisse, garanto que se você levantar minhas mãos, nós venceremos a guerra, esse general certamente seria internado num hospital psiquiátrico. Nessa porção da Torá, nós podemos tirar algumas conclusões para a nossa vida. A batalha pertence ao Senhor se nós pertencemos ao Senhor. Então é importante você agir de forma que você pertença ao Senhor. Se você o busca somente na hora que as coisas estão ruins, mas não tem o Senhor quando tudo está bem, você não pertence a Ele. E um ponto para Ele vencer as suas guerras é que você pertença a Ele, de corpo, alma e espírito. Mesmo com as nossas fraquezas, mesmo com os nossos problemas, se realmente pertencemos ao Senhor, se as nossas batalhas forem justas, nós teremos vitória. Quando o Senhor está envolvido na batalha dos seus filhos, a vitória é sempre dele. Ele nunca perde. O Senhor, o Deus de Israel, quando ele entra numa batalha, a vitória já está garantida. Então, lembre-se que o Deus de Israel e o nosso Messias nunca foram um pacifista. Ele é Deus de paz e Ele é Deus de guerra. Ele é o Deus que dá uma recompensa justa àqueles que são os seus filhos, mas também pune exemplarmente aqueles que são rebeldes e contrários às suas instruções. Não sei se vocês lembram, na Guerra dos 6 Dias, o Eterno repetiu o mesmo poder e a mesma vitória contra 4 grandes exércitos. Da mesma forma que ele deu a vitória a Davi sobre Golias. O Egito, a Síria, a Jordânia e o Iraque, cada um deles tinha um exército formidável, que ultrapassava o exército israelita mais do que o dobro, tanto em número de soldados, como em aviões de combate, quanto em números de tanques, veículos blindados. O outro exército tinha o dobro do que tinha Israel. Agora, o mesmo princípio que funcionou em Israel, quando o Senhor intervém, também funciona no nosso nível pessoal, na nossa vida do dia a dia, nas nossas lutas, nas nossas guerras, nas nossas dificuldades, nas nossas tribulações. Mas ele não é um poder ou uma força
que possa ser manipulada. Não há nada que você possa fazer para ter a garantia de que será vitorioso nas batalhas. No entanto, se existe uma fé verdadeira e sincera, se você realmente é um filho de Deus, Ele o ama e deseja aquilo que é bom para você, aquilo que é justo e verdadeiro para você, para a sua família e para o povo dele. E esta fé te dá força e segurança para ser um servo obediente do Altíssimo e manter os olhos da sua fé abertos e prontos para ver a mão do Senhor mover-se favoravelmente na sua vida. Leia depois essa parte da Torá com imaginação e imagine-se estar à beira do Mar Vermelho com um exército do faraó em perseguição a você e pergunte-se: tenho fé para colocar meu pé na água e dar o primeiro passo no mar, confiando que o Senhor irá me guiar? Se você é um discípulo fiel e nunca teve que dar esse salto de fé, de caminhar para o desconhecido, para aventurar-se no sobrenatural e confiar em Deus, eu quero encorajá-lo para que, quando o desafio e a oportunidade surgirem, dê esse passo. Isso não é uma aposta. Mas se você acredita que nas dificuldades você nunca vai caminhar sozinho, que o Senhor está com você agora e sempre, seja fiel e confie no Senhor, e quando Ele te disser, ande, apenas obedeça e ande. Quanto à batalha contra Amaleque, me parece que Deus foi mais severo com Amaleque em relação a qualquer outro inimigo de Israel. Porque Deus é tão severo com estas tribos dos nômades, que vivem numa terra desolada, que se recusam a submeter-se às leis de guerra, às leis de paz. Deixa eu te mostrar algumas passagens sobre Amaleque na Bíblia, na Torá. Você sabe quem era Amaleque? Era neto de Esaú. Ele era filho de Eliás e de Tímna. E aí já vemos uma inimizade na família entre dois primos. Agora, Amaleque veio e lutou com Israel em Refidim. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isso como memorial no livro e conte-o aos ouvidos de Josué, que apagarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E em Números diz: mas navios virão da costa de Chipre e afligirão Assur e afligirão Éber, e o mesmo acontecerá com Amaleque, até que
que ele pereça. Em Deuteronômio, lembre-se do que Amaleque fez com você no caminho. Quando você estava saindo do Egito, como ele o encontrou no caminho e atacou sua retaguarda. Todos os retardatários na sua retaguarda, quando você estava cansado e exausto, e ele não temeu a Deus. Portanto, quando o Senhor teu Deus te der descanso dos teus inimigos ao redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá para possuíres como herança, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Você não deve se esquecer. E aqui, fora da Torá, em 1 Samuel, assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que ele fez a Israel, pela forma como o emboscou no caminho quando ele voltou do Egito. Agora vai e ataque Amaleque e destrua completamente tudo o que eles têm, e não os poupe. Mas matem tanto o homem como a mulher, o bebê e a criança de peito, o boi e a ovelha, o camelo e o jumento. Os textos acima são palavras-chave da palavra de Deus sobre Amaleque. O texto em Deuteronômio 25, 18, é uma chave para entender por que Deus estava irado com Amaleque. Ele estava irado porque, exatamente quando ele diz, ele encontrou você no caminho e atacou sua retaguarda. Todos os retardatários, toda a sua retaguarda, quando você estava cansado e não temeu a Deus. Amaleque não tinha limites para a crueldade. Eles pegaram as regras de guerra e as ignoraram totalmente. Mesmo no mundo antigo, existiam regras de guerra. E embora todas as guerras sejam cruéis e sangrentas, Amaleque usou a sua crueldade contra uma população fraca e cansada e que não temia a Deus. Não há nenhum povo ou nação contra a qual Deus tenha declarado essas medidas tão duras como: apagarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Mas muitos podem perguntar, mas Yeshua não disse? Vocês ouviram o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos, abençoem aqueles que os amaldiçoam, façam o bem aos que os odeiam e orem por aqueles que maldosamente vos usam e perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que está no céu. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se você ama aqueles que o amam, que recompensa você terá? Nem mesmo os cobradores de impostos fazem o mesmo? E se você cumprimenta apenas seus irmãos, o que você faz mais do que os outros? Nem mesmo os cobradores de impostos fazem isso.
embora esse texto apareça como totalmente ilógico, e seria muito mais fácil e mais lógico dizer: amará o teu próximo e odiará os teus inimigos. Contudo, a gente vê que esse método também não funciona bem durante um longo período de tempo. Os bisnetos dos seus inimigos ainda serão seus inimigos. Nós já vimos isso repetidas vezes na história. Atualmente nós vimos na Guerra da Bósnia, na Guerra da Caxemira, nas guerras étnicas da África. São todas guerras antigas. Mesmo que eles permaneçam calados durante décadas, de repente surgem com uma crueldade ainda maior. As palavras de Yeshua não parecem lógicas, mas sei que funcionam, porque eu próprio já experimentei e com o tempo vi que funcionam e fazem com que o seu inimigo se torne mais amigo ou que ele suma do seu caminho. Depois do 11 de setembro, quando o horror e o trauma diminuíram, os americanos começaram a se perguntarem o que tinha acontecido e por quê. Será que foi um desastre, uma tragédia, um crime, um ato de guerra? Só voltando um pouquinho ao assunto que eu estava, eu, uma época, trabalhei nos Estados Unidos numa empresa financeira e a gerente financeira, ela, comigo assim, ela fazia tudo o que ela podia para me prejudicar. E eu lembrava desse versículo e lembrava também de Amaleque, na dúvida do que fazer. E orei a Deus, falei: Senhor, eu não consigo trabalhar aqui assim, eu vou ter que ir embora, que essa mulher não me dá um espaço para trabalhar e me prejudica todos os dias. 2 dias depois, ela chega para o presidente da empresa e fala assim: eu vou ter que ir embora. Ele: mas por que você está aqui há 5 anos? Por que você vai embora? Meu marido foi transferido para outro extremo dos Estados Unidos e eu tenho que acompanhá-lo. Eu falei: vai com Deus. E é assim, né? Você ora pelo seu inimigo, mas se não tem jeito, se é aquela pessoa que a vida inteira vai ser assim, Deus tira ele e manda para o outro extremo. Nunca mais vi, nem ouvi falar. Glória a Deus. Mas não parecia se adequar aos paradigmas já existentes. Por que isso aconteceu? E a pergunta mais frequente sobre a Al-Qaeda era: por que eles nos odeiam? Era a pergunta que os americanos faziam. E na sequência desses acontecimentos, o pensador americano Lee Harris, ele escreveu 2 livros, um chamado Civilização e seus Inimigos, e o outro chamado O Suicídio da Razão, que estiveram entre as respostas mais intrigantes da época. Esse livro foi lançado em 2004
pela New York Free Press, e o segundo foi lançado também em Nova York, em 2008, pela New York Basic Books. A razão para essas perguntas e a incapacidade de encontrar respostas, segundo Harris, foi que nós, no Ocidente, havíamos esquecido o conceito de inimigo. A política liberal e a economia de mercado criam um certo tipo de sociedade com uma forma específica de pensar e um tipo característico de personalidade. No seu cerne está o conceito de ator racional. Aquela pessoa que julga os atos pelas suas consequências e escolhe a opção máxima. Essa pessoa, ela acredita que cada problema, para cada problema existe uma solução. Para cada conflito há uma resolução. E a maneira de conseguir isso é sentar, é negociar, é fazer as coisas de forma equilibrada e tentar fazer aquilo que é melhor para todos. Num mundo assim, não existem inimigos, apenas conflitos de interesse. Nesse mundo, um inimigo, ele é simplesmente um amigo pelo qual nós não fizemos o suficiente. No mundo real, porém, nem todos são democratas liberais, para não dizer outras coisas. Um inimigo é alguém que está disposto a morrer para matar você. E embora seja verdade que o inimigo sempre nos odeia por uma razão, essa é a razão dele, não a nossa. Ele vê um mundo diferente do nosso. E nesse mundo, nós somos o inimigo. Por que eles nos odeiam? Responde Harris. Eles nos odeiam porque somos seus inimigos. Quaisquer que sejam os acertos e os erros de Harris no seu livro, ele levanta um ponto verdadeiro e profundo. Nós podemos ficar cegos pensando que a maneira como nós vemos a nossa sociedade, a nossa cultura, a nossa civilização, é a única maneira de ver as coisas. Só uma total incapacidade de compreender a história das ideias pode explicar esse erro. E é um erro perigoso. Quando Montezuma, governante dos astecas, conheceu Cortés, líder da expedição espanhola de 1520, ele presumiu que tinha encontrado um homem bom, civilizado, uma nação civilizada. Esse erro custou-lhe a vida. E num ano, a civilização asteca deixou de existir. Nem todo mundo vê o mundo da forma que nós vemos. E como Richard Weaver disse uma vez, o problema da humanidade é que ela se esquece de ler a ata da última reunião. Está no livro dele, As Ideias Têm Consequências, impresso em Chicago em 1948. Isso explica o significado
do comando, da ordem incomum do Eterno no final da Paraxá. Escreva isso para memorial em livro e declara a Josué que hei de extinguir a memória dos amalequitas de debaixo do céu. Os israelitas tinham escapado do perigo aparentemente inevitável daqueles carros do exército egípcio com aquela alta tecnologia militar da época. Milagrosamente, com a intervenção do Eterno, o mar se abre, os israelitas atravessam, os egípcios, com os seus carros ultramodernos, as rodas se prendem na lama, não conseguem avançar, nem recuar. A maré retorna e mata todos. Os israelitas cantam uma canção e finalmente pareciam livres, quando algo desagradável e inesperado acontece. Eles foram atacados por um novo inimigo, os amalequitas, um grupo nômade que vivia no deserto. Moisés instruiu Josué a liderar o povo na batalha. Eles lutaram e venceram, mas a Torá deixa claro que não foi uma batalha comum. Então Adonai disse a Moisés: escreva isso em um rolo como algo para ser lembrado e faça com que Josué ouça, porque apagarei completamente o nome de Amaleque de debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-o de O Senhor é minha bandeira. Ele disse: a mão está no trono do Senhor, o Senhor estará em guerra contra Amaleque por todas as gerações. Essa é uma afirmação muito estranha, que contrasta com a forma como a Torá fala sobre os egípcios. Os amalequitas atacaram Israel apenas uma vez durante a vida de Moisés. Os egípcios oprimiram os israelitas um longo período. Oprimiu-os, escravizou-os e iniciou o que podemos chamar de um genocídio lento, matando todos os meninos hebreus do sexo masculino. Todo o impulso da narrativa sugeriria que, se alguma nação se tornasse o símbolo do mal, que é o tema que eu dei a essa paraxá, seria o Egito. Mas o que acontece é o oposto dessa verdade. Em Deuteronômio, Deus declara: não abomine o egípcio, porque você era um estrangeiro em sua terra. Pouco depois, Moisés repete a ordem sobre os amalequitas, acrescentando um detalhe: lembre-se de que os amalequitas fizeram com você no caminho, quando você saiu do Egito, quando você estava cansado e esgotado, eles o encontraram em sua jornada e atacaram todos os que ficaram para trás. Eles não tinham temor de Deus, você apagará o nome de Amaleque de debaixo do céu. Não esqueça. Recebemos a ordem de não odiar o Egito. E recebemos a ordem de nunca nos esquecermos de Amaleque. Por que a diferença? A resposta mais simples é recordar a afirmação dos rabinos na ética dos pais, em hebraico, piquet avot. Se o amor depende de uma causa específica, quando a causa termina, o mesmo acontece com o amor. Se o amor não depende de uma causa específica, então nunca acaba. Vou dar mais um tempinho, leia de novo.
O mesmo se aplica ao ódio. Quando o ódio depende de uma causa específica, ele termina quando a causa desaparece. O ódio sem causa e sem fundamento dura para sempre. Os egípcios oprimiram os israelitas porque, nas palavras de Faraó, os israelitas estavam tornando numerosos e fortes, como conta lá em Êxodo 1:9. O ódio dele, em outras palavras, veio do medo, não de algo irracional. Os egípcios já haviam sido atacados e conquistados por um grupo estrangeiro conhecido como Hicsos. E a memória desse período ainda era dolorosa. Os amalequitas, porém, não estavam sendo ameaçados por nada pelos israelitas. Eles atacaram um povo que estava cansado e desgastado. E, especificamente, aqueles que ficaram para trás. Talvez os mais idosos, os mais fracos, os doentes. Resumindo, os egípcios temiam os israelitas porque eram fortes. Os amalequitas atacaram os israelitas porque eram fracos. Na terminologia atual, os egípcios eram atores racionais, os amalequitas não. Com atores racionais, você pode negociar a paz. As pessoas envolvidas em conflitos, por perceber, quando elas percebem que elas não estão destruindo somente os seus inimigos, mas estão destruindo a elas mesmas. Foi isso que os conselheiros de Faraó disseram a ele depois da 7ª praga. Você ainda não percebe que o Egito está arruinado? Êxodo 10:7. Chega um ponto em que os atores racionais compreendem que a busca do interesse próprio se tornou autodestrutiva. E aí começam a cooperar. Mas não é assim que acontece com os atores não racionais. Emil Durkheim, um dos grandes teólogos do pós-Holocausto, observou que no final da Segunda Guerra Mundial, os alemães desviaram os comboios de abastecimento do seu próprio exército a fim de transportar um número maior de judeus para os campos de extermínio. Eles estavam tão motivados pelo ódio que estavam preparados para colocar em risco a própria vitória da Alemanha a fim de levar a cabo o assassinato sistemático de judeus da Europa. Isto é a face do mal. Ele abre mão da vitória do país para deslocar os meios de transporte do exército, caminhões blindados, para transportar mais judeus, para aumentar o número, porque os trens já eram lotados. Para transportar mais ainda, para exterminar mais ainda. Isso é a face do mal. Os amalequitas funcionam na memória judaica como o inimigo, de acordo com Lee Harris. A lei judaica, porém, ela especifica duas formas de ação completamente diferentes em relação aos amalequitas. O primeiro é o comando físico
para travar uma guerra contra eles. E foi isso que Samuel fez, que ele disse para Saul fazer, uma ordem que ele falhou totalmente em cumprir. Agora eu pergunto, essa ordem ainda se aplica hoje? A resposta do Rabinovich é não. E Maimônides decidiu que a ordem para destruir os amalequitas só se aplicaria se eles se recusassem a fazer a paz e a aceitar as 7 leis de Noé. E ele afirmou ainda que essa ordem não era aplicável, uma vez que Senaqueribe, o assírio, havia transportado e reassentado as nações que ele conquistou, de modo que não era mais possível identificar a etnia de cada um, quem era amalequita e quem não era. No livro feito por Maimônides, Guia dos Perplexos, o objetivo desse tratado não é tornar compreensível o significado de palavras que aparecem nos livros proféticos para o leigo e o principiante. O objetivo desse tratado é explicar ao homem religioso, educado para crer na verdade de nossa santa lei, que cumpre seus deveres morais e religiosos e, ao mesmo tempo, se dedicou aos estudos filosóficos e encontra dificuldades em aceitar como correto o ensinamento baseado na interpretação literal da lei, e, por isso, ele fica tomado de perplexidade e confusão. Maimônides disse que a ordem só se aplicava a pessoas de ascendência biológica específica. Não deve ser aplicado a qualquer inimigo, de um modo geral, a qualquer um que odeie ao povo judeu. Portanto, a ordem de travar uma guerra contra os amalequitas não se aplica mais. No entanto, existe uma ordem diferente: lembrar e não esquecer Amaleque, que cumprimos anualmente, lendo a passagem que contém essa ordem, conforme aparece no livro de Deuteronômio, Devarim, 25, 17 e 19, no Shabat anterior à festa de Purim, chamado Shabat Zahor. Por que lemos esse texto nesse Shabat anterior a Purim? Porque Purim é uma conexão de Amã, que era um agagita, um descendente de Agag, que era rei dos amalequitas. E aqui Amaleque tornou-se um símbolo e não uma realidade. E ao dividir a resposta dessa forma, o judaísmo marca uma distinção clara entre o antigo inimigo, que já não existe, e o mal que esse inimigo encarna, que pode irromper novamente a qualquer momento e em qualquer lugar. É fácil, em tempos de paz, esquecer o mal que existe no coração humano. Nunca isso foi mais verdadeiro do que nos últimos 3 séculos. O nascimento do iluminismo, da tolerância, da emancipação, do liberalismo, dos direitos humanos, persuadiram muitos, entre eles muitos judeus, de qual o mal coletivo já havia sido extinto, como também os amalequitas. O mal existia naquela época, hoje não existe mais. Essa era acabou por gerar o nacionalismo, o fascismo, o comunismo,
2 guerras mundiais e algumas tiranias brutais que vemos nos dias de hoje. Hoje, o grande perigo é o terror. E aqui as palavras do político filósofo de Princeton, Michael Walzer, ele diz o seguinte: onde quer que vejamos terrorismo, devemos procurar tirania e opressão. Os terroristas pretendem governar e o seu principal método é o assassinato. Eles têm sua própria política interna, eles têm o seu próprio esquadrão da morte, eles têm os seus próprios mentores de desaparecimento de pessoas. Eles começam por matar ou intimidar qualquer um que se coloque no seu caminho. E prosseguem fazendo o mesmo entre as pessoas que eles afirmam representar. Se o terrorista tiver sucesso, governarão tiranicamente o seu povo e o seu povo suportará esses custos de um governo terrorista. O mal nunca morre. E tal como a liberdade exige uma vigilância constante, somos ordenados a lembrar, não por causa do passado, não por causa do futuro, não por causa de armar uma vingança, pelo contrário, vigiamos, lembramos, para que o mundo seja livre de vingança e dessa violência impressionante. Lee Harris começou o livro Civilização e seus Inimigos com as palavras: o tema deste livro é o esquecimento. E termina com a pergunta: pode o Ocidente superar o esquecimento, que é o inimigo de toda a civilização bem-sucedida? É por isso que somos ordenados a lembrar sempre e nunca esquecer Amaleque. Não porque o povo histórico ainda exista, mas porque uma sociedade de atores racionais pode acreditar que o mundo está cheio de atores racionais dispostos a negociar a paz. Mas nem sempre é assim. Raramente uma mensagem bíblica foi tão relevante para o futuro do Ocidente e da nossa própria liberdade. Mas é possível, diz Moisés, mesmo com o Egito que nos escravizou e tentou nos destruir. Mas a paz não é possível com aqueles que atacam pessoas que consideram fracas, que negam o seu próprio povo, negam a liberdade pela qual afirmam lutar. E a liberdade depende da nossa capacidade de lembrar e, sempre que necessário, confrontar a eterna gangue de homens cruéis. Que essa é a imagem de Amaleque ao longo da história. Às vezes, pode não haver alternativa senão lutar contra o mal e derrotá-lo. Ou talvez este seja o único caminho para encontrarmos a paz. Shabbat Shalom.